Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas à Prosa com Bertaglia, mais uma Prosa com Bertaglia. Dessa feita, falando aqui sobre um tema extremamente importante: liderança de elite, uma liderança para unir. É interessante o quanto o papel de liderança pode fazer a diferença nas nossas vidas e em muitas situações. Você já imaginou como seria o mundo, ou mesmo o nosso país, se cada casa, cada condomínio, cada bairro, cada cidade, cada estado, cada região, cada país, enfim, cada organização tivesse a presença de líderes fortes, éticos, íntegros, humanizados e com valores sólidos? Qual seria o impacto? Como seria a vida das pessoas se elas fossem tudo o que elas pudessem ser? E mais, como seria a vida tanto no lado individual como no profissional se tivéssemos grandes líderes? Bem, para refletir sobre esse tema, que para mim é fantástico, eu terei o privilégio de prosear com o meu amigo Carlos Foios. Meu amigo Carlos, fantástica aqui a sua presença, muito bacana, uma honra para mim, um orgulho. Seja bem-vindo, Carlos. Muito obrigado, Bertaglia. É um prazer enorme, uma honra estar aqui com você, proseando contigo e com sua audiência. Estou aqui para servi-los. Ô, meu amigo, você sabe que esse tema aqui eu encontrei lá no seu site e achei o tema fantástico, liderança de elite. Vamos desbravar um pouquinho esse tema, o Carlos? Com certeza. Ok. Carlos, eu estou curioso. O que é uma liderança de elite? Legal, bacana, Bertaglia. É normalmente a pergunta que as pessoas mais falam, né? O que significa isso, né? Eu gosto de trazer o conceito da elite, liderança de elite, nos primórdios, né? Na etimologia da palavra, não o que nós chamamos hoje no dia a dia como as elites das classes dominantes, né? A ideia é justamente outra, né? Como adorei o tema que você trouxe para esse bate-papo, que é uma liderança para unir. Então, a acepção, a origem da palavra elite vem do francês, que tem dois significados que, para mim, fazem todo sentido aqui na definição da liderança de elite, que é um significado escolher, eleger, eligere, né, que vem originalmente do latim, é uma escolha que se faz. Então, os melhores produtos, os produtos escolhidos eram os produtos de elite, né? Aquilo que nós chamamos de Black Label, ou Platinum, ou VIPs, eram os produtos, né, que eram comercializados como os melhores produtos. Eles tinham sido escolhidos como os melhores produtos. E esse é o segundo significado, ser o melhor, o que existe de melhor. E aí, infelizmente, né, definiu-se, né, no processo social da humanidade de que quem tinha dinheiro era considerado elite. Né? E a ideia não é essa, não é uma liderança para ricos, não é liderança para os escolhidos no sentido por os outros, mas é a liderança em que a pessoa se escolhe ser tudo aquilo que ela pode ser. Né? Infelizmente, está muito banalizado hoje o conceito de a sua melhor versão, né? Isso vira um meme e as pessoas não levam a sério. Né? O conceito todo aqui, liderança de elite, são pessoas que levam a sua autoliderança como ponto de partida para ajudar a liderar outras pessoas, a contribuir com outras pessoas, com os princípios de eu me escolho ser a melhor versão de mim para poder contribuir primeiro comigo, para ter uma vida melhor, para minha família, para a sociedade. Então, é disso que se trata a liderança de elite. Olha só, que sensacional, que bacana essa definição que você trouxe, o Carlos. E aí, passando pela perspectiva do que é liderar, até porque ali no início eu mencionei algumas coisinhas relacionadas à liderança, e nós estamos nesse mundo de hoje, independentemente da pandemia, né, Carlos, buscando líderes. Nós precisamos ter pessoas, não necessariamente para a gente seguir, mas para a gente se espelhar, ou então pessoas que possam conduzir um país, uma cidade, um estado, e trazer um pouco de alento à sociedade. Nós estamos carentes dessa liderança, né, Carlos? Você compartilha comigo disso?
Compartilho, e essa é justamente a razão pela qual eu resolvi criar esse conceito, esse movimento. Não é criar, né? Talvez é colocar uma cara, uma capa, um invólucro em algo que é um movimento que eu acredito que já existe desde sempre, né? Uhum. Eu gosto muito dos trabalhos, das publicações, livros e palestras do Simon Sinek, que ele fala do jogo infinito, que é um jogo que não tem fim, e ele aplica isso ao conceito da liderança. E isso é uma das coisas que me inspirou a criar forma, dar forma a isso. Porque se a gente for olhar e a gente começar a pensar quais são os grandes líderes do país, quais são os grandes líderes mundiais, alguns são conhecidos, mas a maior parte são escondidos ou simplesmente não existem, ou não estão presentes, né? E como você falou, né? Vamos à retrospectiva na pandemia. O que faltou em todas as esferas a nível mundial? Liderança. É para lá que a gente vai, essa é a coisa certa para fazer, isso aqui é a fundamentação, e não tinha nenhum preparo para lidar com o desconhecido. E é algo que já vinha sido alertado há alguns anos, mais fortemente, e, obviamente, desde que se conhece a história da humanidade, né, se estuda, se sabe que tem pandemias de tempos em tempos. Então, Uhum. não era algo completamente imprevisível, né? Não é um evento cisne negro, é algo que sabia que ia acontecer. E aí a gente viu descaso em alguns níveis de autoridade, a gente viu desorientação, informação errada, não validada, a própria Organização Mundial de Saúde estava perdida. E isso me levou a uma reflexão profunda de, peraí, não é informação, né? Nós passamos da idade da informação, na era da informação. Hoje tem informação direto, em todos os lados, disponíveis, qualquer um pode ter praticamente qualquer tipo de informação. E aí a reflexão que eu fiz é, ok, a gente dizem que o futuro do país, o futuro do mundo é educação. Eu acho que nós já temos disponibilidade de educação, mas está faltando liderança. Porque a educação é algo passivo, é algo que a pessoa recebe. O que eu faço isso com aquilo? Liderança, né, requer que você tenha uma visão, que você tenha uma equipe, que pessoas estão apontando, tem um propósito, tem uma razão de ser, tem que mensurar, tem que medir. Eu falei, isso é algo que faz sentido para mim. Essa é uma bandeira que eu quero levar. Então, com base na minha experiência de mais de 23 anos de liderança aqui no exterior, né, com participação em alguns níveis globais, né, influenciando países diferentes dentro das minhas áreas de expertise, do que eu podia fazer, do que era a minha responsabilidade. O que eu tenho percebido é muito da liderança não acontece porque as pessoas não têm autoliderança. Então, eu falei, o trabalho é mais embaixo. A gente só Uhum. consegue desenvolver liderança, que é o que a gente precisa para mudar esse país e mudar o mundo, quando a gente começar a desenvolver autoliderança. Então, esses são os meus motivadores. Eu estou 100% alinhado contigo, Bertalia. A gente precisa de liderança. E eu acho que chegou no momento que não dá mais para fazer vista grossa. E essa foi a forma que eu descobri de contribuir, né, de deixar um legado um pouquinho melhor para os nossos filhos, para as próximas gerações. Aliás, é muita gentileza sua, inclusive, vir aqui e dividir o seu tempo com as pessoas que nos acompanham, até porque nós falamos muito de liderança aqui, cada um fazendo a sua contribuição, colocando a sua pecinha, o seu tijolinho nessa nossa construção. E, Uhum. aliás, educar para transformar é o grande objetivo, o grande propósito da prosa com Bertaglia. E eu fico muito feliz, viu, Carlos, porque as pessoas vêm, contribuem com seus conhecimentos. E aí, quando você fala dessa sua experiência de mais de 20 anos nessa área de liderança, uma das questões, ou um dos pontos que eu gostaria que você trouxesse, com seu cabedal e sua experiência e conhecimento, exatamente quais são as habilidades que se busca no líder para que ele seja realmente o líder do bem. Aliás, é outra palavrinha que eu gosto muito dela, né? Ou seja, o líder do bem. Porque você pode liderar pela perspectiva negativa também, mas nós estamos aqui, né, o Carlos, falando pela perspectiva dos valores positivos. Eu gostaria de Sim. ouvir um pouco você nesse aspecto aí das habilidades essenciais. É, eu gostei muito da expressão da liderança do bem, né? Eu gosto de pensar nisso também. É que a razão de ter escolhido um nome diferente da liderança do bem é que quando a gente usa termos já pré-definidos, as pessoas veem, infelizmente, com pré-julgamentos. Uhum. Mas a liderança de elite nada mais é do que uma liderança do bem, né? Eu vejo que você define algumas características do que significa liderar,
E você pode ter líderes terríveis, que foram terríveis para a humanidade, né? Agora, do ponto de vista de qualidades, de valores, e o meu enfoque é muito mais em valores do que em qualidades, né? Quando eu resolvi começar a formar líderes, né, e eu acredito que um dos atributos da liderança de elite, do líder de elite, da líder de elite, é formar líderes. E eu acredito que liderar é educar, e a verdadeira educação é liderança. Por isso que a dicotomia que eu faço é o tipo de educação que a gente vê na escola, que é massificada, que é para passar no vestibular e para seguir um caminho, que é diferente do trabalho que você faz aqui, né? Você faz um trabalho de liderança de elite. Para mim, você é líder de elite. O que você faz, você está querendo contribuir. Então, esses são os principais valores. Contribuição, só que eu só vou conseguir contribuir mais para as pessoas se eu crescer primeiro. Então, essa é a ponte em que eu vejo que é surpreendente, né? Quando você começa a trabalhar com algo com mais foco, você começa a ver que esse é um termo que as pessoas estão usando. As pessoas antes usavam muito autogestão, agora estão começando a falar mais autoliderança. Só que eu não vejo essa costura da autoliderança para a liderança. O maior benefício da autoliderança, na minha humilde opinião, é pelo que você vai conseguir contribuir depois que você aprender a se liderar. Então, contribuição, para você poder contribuir, você precisa ter um crescimento interno. Então, essas duas coisas vão sempre, são características que eu entendo que são valores da liderança de elite. Obviamente, a questão de valores, que eu gosto de pensar do ponto de vista de integridade, né? Integridade é você ser um com aquilo que você acredita. E aí você leva nesse balaio do que significa ser um monte de outros valores, né? Esses valores são os valores que eu penso que são importantes. Mas se eu vejo que líderes são íntegros, eles respeitam valores éticos, eles têm responsabilidade, tudo vem junto, né? Até uma certa dificuldade quando a gente faz aquelas práticas, né, aqueles exercícios de quais são os seus 5 valores mais importantes? É desafiador, porque você não quer abrir mão de nada. E aí a gente acaba fazendo esse exercício. Então, eu considero crescimento, contribuição, integridade. Só que, se a integridade é baseada nos valores das pessoas, e você tem uma pessoa em que os valores dela são poder, destruição, comando, né, enriquecimento, e não tem nenhum outro tipo de valor que costura, não é um líder do bem. É um líder incrível, mas não é um líder do bem, né? Líder incrível no sentido de que consegue fazer grandes coisas, consegue liderar, consegue inspirar, consegue criar grandes causas, como a gente teve, infelizmente, na história da humanidade. Aí eu gosto de trazer o valor da humanidade, né? Uma liderança humanizada, não no sentido... As pessoas confundem muitas vezes sermos humanos, sermos amorosos, com sermos complacentes, displicentes. Não, a liderança humanizada você está lidando com pessoas, está lidando com gente. E o que eu gosto de trazer esse conceito é o conceito da liderança personalizada. O que é? É uma pessoa, é uma persona, né? Uma pessoa, você faz a liderança pessoa para pessoa. Não colocar as pessoas em caixinhas, não colocar as pessoas em blocos. Não é a pessoa... Eu tenho, né, assim, um movimento paralelo para, de certa forma, a gente desmistificar muitos perfis de personalidade que colocam as pessoas no quadrinho. As pessoas, elas não são, elas estão. Então, você faz um perfil de personalidade e você descobre como você está. A personalidade não é permanente. Aliás, é um livro que eu super recomendo para todas as audiências, um livro de Benjamin Hardy, ele é PhD de Harvard, se não me engano, e ele traz todas as comprovações científicas irrefutáveis de que personalidade não é permanente. E é o título do livro, Personality Isn't Permanent. Então, quando a gente entende isso, você pode crescer, porque se a personalidade é permanente, não vai te permitir crescer em outras áreas, né? E, obviamente, você precisa ter energia, e eu gosto do termo entusiasmo, né? Entusiasmo vem de em Theos, em Deus, naquilo que é divino para você, que é algo que transcende só a sua humanidade. Então, quando você tem entusiasmo, você tem energia, você tem paixão, você tem vibração. E como a vida a gente sabe que não é nem um pouco fácil, eu gosto muito do conceito atualizado de resiliência, que é a antifragilidade, né, do Nassif Taleb, que traz esse conceito maravilhoso de antifragilidade, que é você não só resistir aos desafios da vida, mas você ficar melhor graças a eles. E o conceito da antifragilidade, para mim, é tão fascinante que você vai buscar desafios para você ser melhor. Você vai se forçar periodicamente para ter grandes movimentos de adaptação e crescimento para que você saia melhor, tá? Isso é um dos temas também que o Benjamin Hardy traz na literatura dele, que é você fazer, acho que o conceito psicológico, se não me engano, se chama forced function, função forçada. Quando você se força a fazer algo extremamente desafiador, como consequência você vai crescer.
Então, esses são os principais valores, são os valores que estão lá no site do liderdeelite.com para descobrir do que se trata a causa. São só esses? Eu acho que existem dezenas ou centenas de qualidades de competências, né? E uma das pesquisas que eu fiz, quais são as competências essenciais do líder de elite, de um líder da EX, que é muito melhor, são dezenas de competências. Então, mais do que competências, eu penso em valores que direcionam quais as competências que eu preciso trabalhar. Então, se eu pegar simplesmente só a questão da contribuição, eu preciso aprender a falar melhor com as pessoas, eu preciso entender o que as pessoas precisam, eu preciso ouvir melhor, então eu preciso ser um bom orador, eu preciso trabalhar teamwork, né, trabalho em equipe. Então, esses valores vão me direcionar o que eu preciso trabalhar. Essa é a minha percepção. Fantástico, maravilha, o Carlos. Aliás, você trouxe alguns elementos aí. Obrigado pelas dicas, inclusive pelas dicas dos livros aí que você trouxe. É muito importante que as pessoas possam, eventualmente, mergulhar um pouco na literatura aí para aprender mais. E gostei muito dessa perspectiva que você colocou de contribuição, de antifragilidade, ou seja, você está olhando o mundo que está à sua volta e tendo essa perspectiva de contribuição e de construção. Carlos, meu amigo, está maravilhosa a nossa prosa aqui. Nós estamos terminando o primeiro tempo. Eu vi que você já tomou um golinho d'água aí. Toma seu segundo golinho de água e nós vamos voltar para o segundo tempo. Pode ser? Opa! Meu amigo Carlos, essa nossa prosa aqui está fantástica. Gratidão enorme pela contribuição que você está dando aí, trazendo aqui para o canal da Prosa com Bertaglia, uma fantástica contribuição no contexto, inclusive, da educação. Educar para transformar. Meu amigo, por falar em transformação, como é que a gente transforma líderes em líderes de elite? Bacana, excelente pergunta e agradeço mais uma vez essa oportunidade de falar do meu propósito, falar do que eu amo. Da mesma forma que eu acredito que é impossível nós verdadeiramente motivarmos outras pessoas, eu não acredito que nós conseguimos transformar as outras pessoas, né? A gente inspira a pessoa para que ela se motive, inspira para que a pessoa se transforme. Então, humildemente, o meu trabalho de transformar pessoas é ajudar as pessoas a que elas se transformem, né? Eu não consigo fazer o trabalho delas. Eu acho que o primeiro ponto é a gente precisa ter mais referências. É interessante, né? Se você faz uma busca de grandes líderes no Brasil e no mundo, provavelmente você vai encontrar líderes históricos. Você não vai ter grandes referências que são validadas. Então, assim, o primeiro passo é, se a pessoa quer chegar num nível de liderança de elite, e eu gosto de equalizar a liderança de elite ao nível de classe mundial, não necessariamente que você vai trabalhar num nível global, pode, mas não precisa, mas é você, como é que eu posso ser o melhor do mundo nisso, na minha liderança? Ninguém é melhor do que cada um para ser a sua melhor versão, né? Não tem, por mais que eu estude você, eu nunca vou ser tão bom quanto o Bertaglia em ser Bertaglia. Eu vou ser sempre a sua melhor versão. Então, eu preciso me dedicar e me transformar em ser a melhor versão do Carlos Oios. E para isso eu preciso de referências externas, porque muitas vezes a gente está limitado. Tem as referências clássicas, universais, personalidades históricas. Aqui no Brasil, a gente pode pensar, por exemplo, os grandes exploradores que chegaram até aqui, os fundadores do país, a independência. Mas a gente percebe que muitas vezes esses líderes, de certa forma, eles são muito bons em umas áreas e são muito falhas em outras áreas. E aí é um alerta que eu faço, uma recomendação como especialista. Você vai modelar os líderes naquilo que você quer modelar. Você não vai modelar naquilo que você não quer modelar. Então, você tem líderes incríveis, políticos, que têm partes que são incríveis e partes que não são tão incríveis. Modele aquilo que funciona. Agora, as referências assim que eu gosto, que eu tenho para mim, Gandhi, Martin Luther King, Santa Teresa de Calcutá, uma pessoa que eu adoro o trabalho que ele está fazendo, que está focado em educação, que é o Vishen Lakhiani. O trabalho que ele faz no Mind Valley é absolutamente extraordinário, porque o foco dele é transformar o mundo através da educação, né? E ele faz isso que nós fazemos, esses bate-papos, com pessoas assim que são referência.
pessoas vivas que estão hoje, que para mim são dentro das suas áreas, fazem um trabalho incrível e muitas vezes são muito criticados, né? A Ana Fontes, que trabalha no empreendedorismo feminino, a Helena Trajano, trabalho, referência. Ricardo Amorim, que eu vejo muita gente malhando, mas ele traz muita consciência econômica a muita gente. Nessa área financeira, Natália Cury faz o Me Poupe, né, que foca no básico do básico, né, não tenta aí como investe, ganhar e ficar milionário, que não tem nada de errado, mas assim, como é que a pessoa sai da fundação? A própria Giovanna Donello, que trabalha como conselheiro de empresa, e pessoas que não são muito conhecidas, mas que estão trabalhando nos bastidores, construindo grandes líderes, né? Eduardo Beraldi, um dos meus mentores, um dos caras que mais entende sobre YouTube, e ele ajuda a promover o bem dentro das mentorias, ele está sempre produzindo conteúdo. Érico Rocha, né? Que fez a revolução do marketing digital, da transformação digital aqui no Brasil, muito malhado em muitas áreas, provavelmente cometeu erros, mas o legado positivo que ele traz é incrível. E aí, quando você tem referências e você mapeia só aquilo que faz sentido para você, você começa a identificar que existe um gap, existe uma diferença entre o que esse líder faz e o que eu faço. Então, se eu quero ser um grande comunicador, eu estou modelando, por exemplo, o Silvio Santos. O que ele faz de sensacional que eu quero modelar? Eu estudo, eu aprendo com essa pessoa, eu entendo o que ela faz e eu percebo que ele é um nível 9,5 de comunicação. Eu sou nível 3, por exemplo. Então, existe esse gap, existe uma escada. E o que eu preciso fazer? Eu preciso entender como me desenvolvo, como desenvolvo competências. E se eu não tiver a minha autoliderança para ter um target, um alvo, o que eu quero, definir uma visão de futuro, de por que isso é importante, com propósito, se eu não conseguir definir metas para garantir que eu consigo ver que eu estou avançando, né, mais do que bater a meta, é um parâmetro de referência no futuro. Se eu preciso definir estratégias, eu preciso fazer meus planos de ação. Tudo que a gente faz dentro das empresas, a gente precisa fazer com a gente, né? Para onde a gente vai, por que a gente vai, quais são os nossos recursos, meu tempo, meu dinheiro, pessoas que podem me ajudar e como é que eu vou desenvolver competências, né? O famoso chá dentro do ambiente de recursos humanos, você precisa ter conhecimento, você precisa ter habilidade, você precisa ter atitude. A forma que eu vejo isso você precisa saber intelectualmente, você precisa ter prática, né? Atitude, hábito, né? Habilidade, e você precisa ter atitude, você tem coração, você tem que ter propósito, você tem paixão por aquilo. Assim a gente consegue desenvolver líderes de elite. Então, o processo de desenvolvimento de liderança de elite começa com a pessoa aceitar a sua autoliderança. Bacana, sensacional. Aliás, eu estava ouvindo aqui você citar alguns nomes, e os nomes são fantásticos. Nós temos o hábito, Carlos, como seres humanos, nós estamos, aliás, muito mais críticos do que deveríamos ser. Nós precisaríamos sempre e cada vez mais aceitar as fraquezas, as debilidades dos outros, senão nós nunca vamos encontrar os líderes, né? E é exatamente o que se passa com essas pessoas. Eu não sei se você assistiu o filme Dois Papas, que inclusive tem um brasileiro, né, inserido nesse contexto aí dos Dois Papas. O filme é fantástico, é baseado em fatos reais, e ele traz um exemplo de liderança dos dois papas, né? Se você for avaliar a saída do Papa Bento para ter o lugar ocupado por um outro Papa, onde ele enxergava que ele não tinha condições de dar ao mundo aquilo que era necessário. E o Papa Francisco, por sua vez, dizendo o seguinte: eu tive muitos erros no passado e eu não sei se seria um bom Papa. E olha que Papa, tudo bem que ele tem falado algumas coisas que o brasileiro não gosta, né? Ou seja, até em relação à bebida e tal, mas é a velha história do crítico. Nós olhamos o negativo que ele falou, um escorregão, que eventualmente nós mal interpretamos, ou algo dessa forma, mas essas são as lideranças realmente que existem aí, e eu concordo contigo. Muitas vezes nós não enxergamos as lideranças que estão próximas, né? Nós temos líderes dentro das nossas casas, nas nossas empresas, nas salas de aula, e muitas vezes nós não percebemos o ponto forte dessas pessoas. Eu gostaria de ouvir um pouco mais, porque está muito legal que você está falando da perspectiva da liderança aí. Muito bacana, realmente. Vamos evoluir um pouco nessa nossa prosa aqui. Bacana, excelente exemplo dos dois papas, é um trabalho
lindo, né? E não só para católicos, mas para ver o exemplo, né, de realmente como eles fizeram essa transição com humildade e a gente vê a evolução, né, do antes e depois dessas duas grandes personalidades, pessoas incríveis, né? Eu acredito nisso, eu acredito que os grandes líderes, muitas vezes, eles estão escondidos, né? Eu fico pensando, por exemplo, grandes estadistas, eles só chegaram a ser quem eles são por causa dos pais, muitas vezes, que trouxeram valores. Então, quem é mais importante? Não é uma questão disso. E muitas vezes, né, e é uma das coisas que internamente eu tive minha certa batalha de elite pode ser mal interpretado, né? Porque a pessoa ela vai falar assim, não, grandes líderes, né, são os líderes que estão na mídia, são as pessoas que você procura, que são as pessoas que são famosas. Muitas vezes você tem grandes líderes de bastidores, né? É um dos grandes mitos achar que o líder ele precisa estar no holofote, não. Em estruturas de redes de relacionamentos profissionais, muitas vezes aquilo só funciona porque tem um monte de pessoas exercendo a sua liderança diária de uma forma silenciosa e fora dos holofotes, né? Grandes líderes de elite são a mãe que conseguiu educar todos os filhos, colocar os filhos na faculdade porque não conseguiu estudar, o pai que faz 2, 3 trabalhos diferentes para poder ajudar, né? Pais solteiras, mães solteiras, às vezes irmãos que cuidam dos irmãos que são tutores. Cara, esses são líderes de elite. Porque para eles poderem ajudar e contribuir com a sociedade, micro ou macro sociedade, eles precisaram se refinar, eles precisaram tomar decisões, muitas vezes tomarem decisões todo santo dia de escolher fazer a coisa certa. Em algum momento, eu vou fazer essa junção de uma forma mais formal. Eu tenho estudado estoicismo diariamente, uma doutrina, uma filosofia, né, um sistema filosófico extraordinário que está muito alinhado com essa escolha diária de fazer a coisa certa. Eu acredito que liderança de elite é liderança do bem, é fazer a coisa certa. Não é a coisa agradável, não é a coisa que vai trazer resultado a curto prazo, é fazer a coisa certa. E uma das minhas grandes dificuldades nesse processo é superar o ego que queria me proteger e o ego que volta e meia quer me colocar num lugar que não é um lugar, né? Tanto para cima quanto para baixo, né? E eu segurei essa ideia desse trabalho, eu não tinha clareza, mas provavelmente durante anos, em que eu trabalho muito com diário, né? Com a disciplina diário de criar um objetivo, o que eu faço, reflexão, aprendizagem, direcionamento, reflexões. E eu colocava a vontade que eu tinha de contribuir com a liderança num nível muito grande. E eu falei, quem sou eu para fazer isso? E aí eu percebi que não tem nada a ver comigo, que é um dos princípios da liderança, não tem nada a ver com o líder. O que você veio fazer aqui? Qual é a sua missão? Qual é o seu propósito? Quem que você vai ajudar? Uhum. Então, a liderança de elite é o exemplo máximo dessa lei universal da liderança. Não tem nada a ver com o líder. Você está lá como uma peça, um instrumento. E você precisa de outras pessoas nesse processo. Só que nesse momento você está sendo chamado, por qualquer razão, a encabeçar esse negócio. E você vai ser ridicularizado, vão fazer chacota de você, você vai correr o risco de se inflar no ego, você vai correr o risco do vitimismo. Mas ainda com todas as nossas limitações como seres humanos, alguém precisa fazer esse trabalho. E essa é uma outra recomendação que eu faço para a sua audiência, é ler o livro do Ryan Holiday, O Ego é Seu Inimigo. E ele também ele trabalha muito com o estoicismo. E você vê que o ego nos pega quando nós estamos no platô, na comodidade, quando nós estamos caindo, nos diminuindo, e quando a gente está subindo, nos inflando. E tudo é passageiro, tudo. Só que se a gente fizer sempre a coisa certa, a gente não está preocupado com louros, com a aprovação das pessoas. A gente vai fazer porque é o que precisa ser feito. Então, no dia a dia, quantos e quantas líderes de elite estão presentes no nosso dia a dia, que são anônimos, que estão pegando ônibus, que estão varrendo o chão, porque estão fazendo a coisa certa, porque é o que eles conseguem fazer por conta deles, das famílias. Só que essa consciência, quando ela não é, como é que eu posso dizer, quando ela não é divulgada, ela impacta menos pessoas. Então, parte desse processo, quando eu entendi que eu precisava estar no holofote, foi um desafio interno enorme. Não, eu preciso estar no holofote, eu preciso fazer meu trabalho, e parte do meu trabalho é aparecer, ainda que eu não queira aparecer. E isso é fazer a coisa certa. Então, muitas vezes as pessoas elas têm uma contribuição incrível, mas se elas falassem um pouco mais, se elas fizessem um trabalho incrível que você está fazendo
de abrir um canal para compartilhar a educação transformadora, que para mim é outro sinônimo de liderança, porque liderar é treinar, educar, e a verdadeira educação é liderar. A gente teria mais pessoas conscientes, ele sabe que nós não estamos sozinhos, tem muita gente fazendo bem, muita gente fazendo coisas interessantes e ajudando. Então, a minha reflexão aqui nesse bloco é: por que essas pessoas não aparecem mais? Não, muito legal, muito legal. Carlos, meu amigo, fantástico. Aliás, você colocou 2 pontos aí que, para mim, são pontos significativos. Primeiro aspecto, existe muita gente trabalhando no escuro ou nos bastidores, são líderes, precisamos também dessas pessoas, sem dúvida nenhuma, e, ao mesmo tempo, nós precisamos daqueles líderes, como você falou, que aparecem, né? Ou que devam aparecer exatamente para que as pessoas consigam se espelhar. Carlos, meu amigo, fantástica essa nossa prosa aqui, muito bacana. E, por incrível que pareça, nós estamos encerrando a prosa. Passou muito rápido. Eu tenho uma gratidão enorme e uma admiração pelo seu trabalho também. E, portanto, meu amigo, um abraço daqui da Grande Itatiba, tá? Ao infinito e além, Carlos. Gratidão enorme. Gratidão, verdade. É um prazer enorme estar aqui. Um abração. Tchau, tchau. Carlos.